Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, com aulas de matemática e ética. O que vamos estudar hoje em ética é falando sobre a biodiversidade brasileira, ou seja, a diversidade de espécies que existe no nosso país. Podemos iniciar falando sobre os biomas, ou seja, as biogeografias, né? A diversidade dos biomas do nosso país é enorme. Por quê? A gente pode ter o cerrado, né? A caatinga, o pantanal, a floresta amazônica. Então, com essa biodiversidade, né, que existe nos biomas, também a diversidade do clima, porque pode observar que aqui no nosso país existe locais onde o clima é mais frio, outro clima é mais quente e assim por diante. Então, quando junta toda essa biodiversidade, seja dos biomas, seja do clima, também vem a biodiversidade, né, da fauna, ou seja, dos animais do nosso país. Pode observar que cada região tem animais específicos daqueles locais, né? Além disso, também a gente pode falar sobre a sociobiografia, ou seja, a sociobiodiversidade, tá? Então, a sociobiodiversidade está falando justamente sobre a diversidade da nossa sociedade. Como assim? Pode observar que existe em torno de 200 povos indígenas, né? Ou seja, 200 tribos indígenas. E, além disso, também a diversidade de raça que existe aqui no nosso país. Porque não tem a mistura, né, de raça. Então, além disso, né, tem a diversidade da costa marinha, com diversos corais, né, recifes e assim por diante. Então, o nosso país é rico em biodiversidade. E o que quer dizer biodiversidade? Biodiversidade é a exuberância da vida na Terra, num ciclo aparentemente interminável de vida, morte e transformação. A biodiversidade é você, a biodiversidade é o mundo, ou seja, você e o mundo, né? Seu corpo contém cerca de 100 trilhões de células. Então, para vocês verem, até no nosso corpo, né, tem a biodiversidade, ou seja, a exuberância da vida, né? Então, devido os grandes problemas socioambientais, né? Ou seja, os problemas ambientais também, o nosso país está ficando, como é que eu posso dizer, vulnerável em algumas espécies, tanto na flora como também na fauna, né? Que existe o quê? Como a gente até falou na aula de ciências, né? Algumas plantas que estão em extinção, né? Devido ao quê? O extrativismo, né? Tanto a gente tirar aquela espécie ali da natureza, vai se tornando o quê? Extinto. Como também a questão dos animais, né? Que estão extintos, como por exemplo o lobo-guará. O lobo-guará, ele é da questão do cerrado, né? Ele vive no cerrado, ele é do habitat do cerrado e está se tornando extinto. E não sei se vocês viram esses dias passando nos jornais, onde vai surgir a nota, né? Ou seja, a cédula de 200, né? 200 reais. E quem é que vai estar lá estampado na cédula, vai ser o lobo-guará, né? Por quê? Porque ele está extinto. Como também a questão do mico-leão-dourado, né? Que está extinto, a arara azul, entre outros, certo? Então, a nossa biodiversidade é muito bonita? É muito importante? Porém, está se tornando, como é que eu posso dizer a vocês, um pouco vulnerável e extinta em algumas espécies, né? Então, vocês irão fazer a leitura do texto da página 70 e 71 e resolver o exercício da página 72. Iremos para a aula de matemática. Mas, antes de começarmos a aula de matemática, quero dar os parabéns a vocês, tá? Pelas lindas histórias que vocês construíram, né? Ou seja, a história que cada um de vocês construíram. Tia ficou encantada, né? Durante esse fim de semana, digitando os textos de vocês para enviar, né? Para do nosso projeto Estante Mágica. E achei lindas as histórias. Tanto fala da questão
do cuidado com o meio ambiente, né? Alguns textos. Outro fala a questão, como é que eu posso dizer, da amizade, né? Outros até falando sobre a extinção de algumas espécies, como teve um texto que te achou muito interessante, né? Onde estava contando a história das frutas e, além disso, né, nessa história, falava sobre, né, o porquê que o tomate é uma fruta. Que algumas pessoas acham que é um legume e, na verdade, não é. É uma fruta, né? E assim por diante. Foram textos lindos, fiquei encantada, viu? Agradeço muito a vocês. Além disso, peço para quem não enviou a foto para colocar na biografia, tá? Envie no privado de Tia Valéria, tá? No WhatsApp. E quem não terminou ainda seu livro, tem até hoje para terminar. Claro, tia deu prazo até semana passada, mas quem não terminou pode ficar à vontade. Terminar hoje e me enviar, tá? Pelo WhatsApp. Não é o certo, né? Mas para mim ver a história de cada um, tia abre mão, né, do nosso prazo da semana passada e deixa à vontade para que vocês possam produzir e em breve estar com o livro de vocês em mãos. Tenho certeza que todos irão amar. Então vamos agora para a aula de matemática. Vamos dar início, né, agora à aula de matemática. O que é que vocês vão fazer em matemática? Irão finalizar o exercício sobre as propriedades da multiplicação. Quais são elas? Quem lembra? Comutativa, associativa, distributiva, o fechamento e o elemento neutro. Qualquer dúvida, vocês podem assistir o vídeo, né, da semana passada ou falar com tia Valéria no privado, tá? Resolva o exercício. Iremos também dar início a um novo assunto de matemática, multiplicando por 10, 100 e 1000. Já tivemos algumas orientações sobre isso, né? Vamos lá? Então, veja só. Quando você vai multiplicar por 10, você vai acrescentar o zero ao lado do número que você multiplicou. Por exemplo, aqui está 13 vezes 10. Então, eu coloco o 13 e acrescento o zero do 10, que vai ficar quanto? 130. Vai dar o quê? Um resultado exato. Você apenas vai acrescentar o zero. Agora, 13 vezes 100. O que é que eu faço? Eu acrescento os dois zeros ao lado do 13. Ou seja, vai ficar quanto? 13 vezes 100 é igual a 1.300. 13 vezes 1000. Coloco 13, né? E acrescento os 3 zeros de 1000, que vai dar quanto? Vamos ver? Vai dar 13.000. Então, entenderam? É bem fácil, né? Agora, quando for um número mais alto, por exemplo, se eu multiplicar, vamos supor que eu tenho aqui 8 vezes 300. Como é que eu faço? Eu vou acrescentar, sim, os dois zeros? Vou. Mas primeiro eu vou multiplicar o 3 vezes 8, né? 3 vezes 8 é quanto? 24. Concordam? Eu coloco 24 e acrescento os dois zero de 300. Que vai ficar quanto? 2.400. Entenderam? Todas as vezes que for, por exemplo, 300, 400, 500, você vai multiplicar o número por exemplo, 3 ou 4, né, se for 400, e acrescentar a quantidade de zeros ao lado. Vamos ver mais um exemplo. Tia vai colocar agora, por exemplo, aqui, tá apertadinho, mas já para colocar. 6 vezes 400. Como é que eu faço? Eu multiplico 6 vezes 4, né? Que vai ser quanto? 6 vezes 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Semelhante, tá vendo? Eu nem tinha associado. E acrescenta os dois zeros, que vai dar quanto? 2.400 também, tá? Vamos ver outro exemplo. Pronto, vamos ver outro exemplo. Vamos supor que eu tenho 7 vezes 200. Como é que eu faço? Quem lembra?
eu multiplico 7 vezes 2, né? 7 vezes 2 é quanto? 14. E acrescento os dois, 0. Que vai dar quanto? 1.400. Vamos ver outro? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 5 vezes 400. Eu multiplico 5 vezes 4, né? Vai ser quanto? 20. E acrescento os dois zeros. Vai ficar quanto? 2.000. E assim por diante nas outras multiplicações. Resolva o exercício, tá? Tanto para terminar as propriedades da multiplicação, como o exercício de multiplicando por 10, 100 e 1.000. Beijo, boa aula!